E foi dada a largada. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins decidiu manter nesta semana as eleições suplementares para o dia 3 de junho e também dar início ao calendário eleitoral definido anteriormente. A decisão de manter as eleições veio depois que o Tribunal Superior Eleitoral julgou em menos de 2 minutos os embargos de declaração propostos pela defesa do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Lelles, do PV. Esses embargos questionavam o TSE sobre pontos que a defesa acreditava terem sido julgados sem a devida apreciação da Corte. Mesmo assim, o tribunal decidiu afastar novamente os dois do comando do Palácio Araguaia. Quem está interinamente à frente do governo é o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. No calendário do TRE, as convenções partidárias devem acontecer neste fim de semana. Alguns partidos e coligações já definiram como vão ser essas reuniões. Às 5 horas da tarde de sábado, o pré-candidato pelo partido Rede Sustentabilidade, Marlon Reis, deve ser escolhido como o nome da legenda para concorrer às eleições. A convenção do PSOL deve oficializar Mauro Lúcio Avelar como candidato. Ele é ex-procurador da República no Tocantins. O partido ainda não tem horário nem local definido, mas acontece também no sábado. Já no domingo, as convenções começam logo cedo. Às 9 horas da manhã, o PHS deve escolher Mauro Carlesse para continuar à frente do Palácio Araguaia, no auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins. Logo depois, às 10 horas, a senadora Cátia Abreu deve ser oficializada como pré-candidata do PDT. O local ainda não foi definido pela equipe da senadora. No começo da tarde, à 1 hora, Osíris Damaso deve ser escolhido como candidato do PSC. A convenção acontece no Hotel Rio Sono. 4 horas da tarde, a reunião do PR para definir o candidato da legenda vai ser no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios. O partido deve escolher o senador Vicentinho Alves. Em seguida, às 5 horas, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, deve ser oficializado como candidato pelo PSB. A convenção acontece no mesmo local onde ele renunciou à prefeitura da capital, o Espaço Cultural. A convenção do PSDB, que tem como pré-candidato Ataídes Oliveira, ainda não tem horário nem local para acontecer. Depois das convenções, o calendário eleitoral fica assim. Na segunda-feira, 23 de abril, é o prazo final para que os partidos e as coligações registrem os nomes dos candidatos no TRE. Termina às 7 horas da noite. No dia 24, começa a propaganda eleitoral. Também é o último dia para a Justiça publicar a lista com pedidos de registros de candidatos. Dia 26 é o último prazo para que o próprio candidato faça o requerimento do seu registro, caso o partido ou coligação não tiverem feito. Em 3 de maio, o TRE faz o sorteio para definir a ordem das propagandas de cada partido que serão veiculadas em rádio e TV. No dia 17, as rádios e televisões do Tocantins começam a exibir a propaganda eleitoral gratuita. Os candidatos que devem concorrer ao governo do estado, segundo a lei eleitoral, que foi modificada pela mini-reforma política, tinham o prazo de 6 meses antes do pleito para se descompatibilizarem dos cargos no executivo e também terem filiação partidária. O TRE decidiu, junto com o calendário das eleições suplementares, que vai julgar cada caso individualmente. A estimativa é que essas eleições suplementares devam custar 15 milhões aos cofres públicos.